nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos pregar, nós podemos estudar o Evangelho, amém? Eu só falta as pessoas atentarem e virem a igreja aumentar a sua própria fé, porque é vindo aqui, né, buscando na fonte, é que a sua fé será aumentada. Então, queridos e queridas, nós estamos em ataque iminente e já anunciado pelas forças do mal, e a palavra diz que nós temos uma arma poderosíssima, que é a oração. A oração é essa arma poderosíssima. Falando de oração, te convido agora a ficar de pé com a sua Bíblia em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 até o 18. Nós vamos ver um pouquinho aqui da palavra de Deus. Diz assim, Efésios 6, 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o estudo da fé, com o qual podereis apagar todos os danos inflamados do maligno, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Amém? Pode tomar o seu assento. Senhor meu Deus, eis-me aqui mais uma vez, Paizinho, fale comigo, fale com a sua igreja, use a minha boca para que eu consiga pronunciar as suas palavras e fazer tantas pessoas aqui no nosso tempo, quanto os que nos acompanham na rede social, entender a sua mensagem, entender a sua palavra, Paizinho. Senhor que já faz presente, muito obrigado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, orar ou oração é citada cerca de 370 vezes na Bíblia. A primeira referência sobre oração na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 4. O texto diz que Enós, filho de Sete, neto de Adão e Eva, foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Javé, Jeová, são alguns dos nomes, dados ao nosso Deus, Deus da Bíblia Sagrada, de acordo com a tradução derivada do hebraico. A oração já estava no presente, já estava presente no Antigo Testamento, em episódios com personagens como Abraão, Moisés, Davi, Isaías. Os salmos são uma expressão profunda de oração no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo, que é considerado o mestre da oração, veio ratificar tudo isso. No Sermão do Monte, os discípulos pediram a Jesus Cristo para fortalecer a fé e ensiná-los a orar. E Jesus Cristo os ensinou inclusive a oração universal do Pai Nosso, que ela é a oração mais perfeita e carregada de significados. Jesus Cristo ensinou, portanto, está lá em Mateus 6, do versículo 9 até o 13. Vamos relembrar? Convido você a orar comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós nosso reino, seja feita a sua vontade. Venha a nós nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair
Amém. Eu quero fazer só um adendo, só um parêntese aqui, exatamente na passagem de Mateus 6,12, que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quero fazer só um parêntese aqui. Nós estamos falando do tema oração, para nos reverter contra as malignidades que estão com as metralhadoras viradas para nós evangélicos. Eu quero falar um pouquinho do perdão. O perdão, o ato de perdoar, é uma decisão que envolve o lado sentimental, sentimento de raiva, deixar de lado esse sentimento de raiva e principalmente ressentimentos. Como o pastor gosta de utilizar, como que ele é a etimologia dessa palavra, ressentimentos, é voltar aos sentimentos ruins. Então está aqui o significado da palavra perdoar. A palavra de Deus, ela nos ensina que a oração, pastor Enoque, só será ouvida se perdoarmos aos outros que nos fazem mal. Aí eu anotei aqui, Mateus 6,14, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. No versículo 15, gostaria que você prestasse atenção, diz assim, Mateus 6,15: se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando você analisa esses dois versículos, mais o de 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, cabe também uma reflexão que, erroneamente, das pessoas que não vão buscar na fonte, não vão fazer a pesquisa teológica, descobrir passo a passo dessa palavra o significado disso, começam a falar, desculpa a expressão, bobeira por aí, até nos púlpitos da vida. Essa questão, perdoar as dívidas, esta dívida, na verdade, é uma metáfora que significa o mal que fizemos e que precisa ser reparado, ou a gente reparar, ou ser reparado para conosco. É uma questão sentimental, e aí não se trata de perdão financeiro, sabia disso? Não guardar mágoa, dar os primeiros passos para buscar a paz, não alimentar ressentimentos, é o que diz aqui em Mateus 6,12, o significado disso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se trata exatamente desta questão, esta metáfora. A questão dívida financeira é uma questão material, é uma questão que envolve o credor e quem deve. Você na condição de quem tem que receber, o credor, ou você na condição de que deve, é o devedor. E esse perdão dessa dívida financeira, essa dívida material, depende de uma negociação entre o credor e o devedor, no sentido de que juros sejam abatidos, até o valor seja reduzido ou parcelado. Deu para entender a diferença então desse perdão da dívida que diz lá em Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, essa questão da metáfora desse mal que precisa ser reparado, sentimentalmente falando. E a palavra diz que se você não perdoa, a sua oração não chega lá onde precisa chegar, que é em Deus nosso Senhor. Esse perdão sentimental, esse perdão físico, financeiro, trata-se de outra coisa. Até a própria palavra de Deus diz lá em Lucas 20:25, dê a César o que é de César, quando perguntaram a Jesus Cristo se teria que pagar aquele imposto a César. Aí trata-se exatamente desta questão financeira. Então tem muita gente que não concede o perdão, e aí automaticamente ele não é perdoado, e as suas orações são bloqueadas,
por falta exatamente desse conhecimento, de dividir o que é esse sentimental e o físico, que é a questão financeira, esta dívida financeira. Mas, voltando ao tema aqui da nossa oração, que é a arma mais poderosa que temos, que é a oração, existe uma forma certa de orar. Eu fiz aqui uma pesquisa e gostaria de compartilhar contigo. Em 1 Coríntios 13:13 fala de 3 elementos: a fé, a esperança e o amor. Adorando pela fé em santidade significa colocar Deus acima de todas as coisas. Esse é o combustível em nossas vidas. Perseverando por meio da esperança, a esperança que nos faz seguir em frente, é o combustível para a perseverança. Crescendo em amor através da comunhão, significa encorajar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, fazer as caridades e etc. Então está aí, esse é o significado que está lá em 1 Coríntios 13:13. Aí de repente você pode, no passar da sua pesquisa teológica, das suas orações, das suas meditações, você perguntar: já que Deus sabe tudo, por que orar? A resposta é que Ele quer que falemos com Ele. De tudo Ele sabe, Ele nem precisa de nós aqui. Ele nos fez exatamente para o seu bel prazer. Nós que dependemos dele, né, pastor? Deus não precisa de nenhuma vírgula, nem de um fio de cabelo nosso. Eu já trouxe aqui outras vezes a comprovação através da palavra de Deus de que nós somos a menina dos olhos de Deus. Aqui a futura optometrista Emanuela, o nosso querido Branco, que mexe com óptica, fala muito dessa tal de menina dos olhos, né? Por que nós somos a menina dos olhos de Deus, irmãos? Porque nós somos o único ser em que Deus colocou a mão na massa, no barro, para nos fazer. Sabia disso? Está lá em Gênesis, no início, né? Nos 6 primeiros dias Ele fez tudo, e aí haja luz, haja a relva, os rios, e aí colocou a mão na massa e nos fez. Soprou nas nossas narinas e viva. Amém? Oh, glória. Então Ele precisa, na verdade, Ele não precisa da gente, é nós que precisamos dele. Mas nessa questão da oração, o Espírito Santo Ele quer que nós o busquemos, que nós falemos com Ele. Lembre-se de que Jesus Cristo, quando Ele estava aqui no seu ministério, que durou 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, nos seus feitos, que foram diversos, quase todos estão citados aqui na sua palavra, que é a Bíblia. Ele sempre, como diz aqui o nosso mestre, o pastor Eduardo, Jesus Cristo chegava e falava: o que queres que eu te faça? Ele é um gentleman, ao contrário do marido que chega e faz o maior escarcéu na sua vida e quer fazer na nossa igreja evangélica, mas em nome de Jesus Cristo está repreendido. Amém? Jesus Cristo é totalmente o contrário, o Espírito Santo, e Jesus Cristo, na representação de Deus, nosso Senhor, nosso Espírito, o Espírito Santo, perguntava: o que queres que eu te faça? Então esperava a gente pedir, e assim é essa ligação que devemos ter com Deus. Nós devemos pedir, nós devemos falar com Ele. Mas para atingir níveis mais altos, só a oração não basta. A palavra de Deus diz que, e mostra em várias passagens, que também precisa do jejum. Lembre-se do jejum de Esther. Inclusive minha amada esposa esteve aqui no dia que ela teve a oportunidade de trazer a palavra no ciclo de oração, falando do jejum de Esther, que interviu através de oração e jejum e mudou todo o rumo do povo judeu, que seria aniquilado pela fúria do rei Assuero. Então esse jejum dela
é uma das comprovações. Aí, para sacramentar o que nós estamos falando aqui em jejum e oração, você atinge níveis maiores. Jesus Cristo jejuou 40 dias, 40 noites no deserto para matar a sua carne, fortalecer a comunhão com Deus e fugir das tentações do diabo. Então está mais que comprovado que a oração você atinge níveis, e se você pretende atingir níveis mais elevados, você tem que acrescentar o jejum. Então te conclamo a seguir este ensinamento, buscar a palavra de Deus, fortalecer na fé. A própria palavra, incansáveis vezes a gente diz aqui que é fortalecida através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que você busca a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando, e é justamente você procurando a casa de Deus é que você vai fortalecer a sua fé, aprendendo a orar, louvando e, claro, está se acobertando do poder do Espírito Santo. Amém? Estamos sob ataque já revelado do maligno, irmãos e irmãs, e o alvo esse ano de 2025, com toda a força que eles dizem, como nunca o fizeram, é a igreja evangélica. A igreja é aquela, diferente de todas, é a única que cuida de todos os outros segmentos. Ela que compra a briga contra o maligno, e ela precisa ser fortalecida. Eu brinquei agora há pouco falando aqui de futebol, Santos e Corinthians hoje, até porque eu acho que o Corinthians vai ganhar 3-1, mas não é o caso. As pessoas deixam de vir na igreja, congregar, conhecer um pouco mais da palavra, para ir para os bares, para fortalecer-se a sua matéria, que é o perecível, o seu corpo. As academias estão lotadas, eu não sou contra, até porque vez ou outra eu também vou na academia, mas eu nunca deixei de buscar a palavra de Deus. Continuo estudando alguns outros cursos, além desse inicial de teologia já concluído. Estamos buscando mais e mais, porque a nossa vida é passageira, essa matéria é destrutível, altamente destrutível. Nós viemos do pó, e do pó nós iremos, e o que nos resta é um nível bem mais elevado do que esse nosso estágio aqui. Estamos aqui na condição de forasteiros, nós não somos daqui, nós somos da glória, amém? Nós iremos para lá daqui uns dias. A palavra está se consumindo, está tudo já chegando à sua consumação, de Gênesis a Apocalipse, não tem mais nada para ser cumprido. Hoje, conversando com um amigo, ele disse que o inferno não existe, o céu também não, e o céu e o inferno é aqui, e são as nossas atitudes é que nos vão dar estágios maiores. Eu falei, olha, vou concordar somente com a sua última colocação, que é exatamente o que nós fazemos aqui é o que vai definir o nosso futuro. Aqui estamos semeando, às vezes a gente semeia sementes ruins, que não prosperam nem a 30, nem a 60, muito menos a 100 por um, ela se perde, e a gente acaba colhendo só espinhos, ou a bagaceira. E esse livre-arbítrio que nos dá a possibilidade de fazermos plantios, é que através do conhecimento da palavra de Deus é que nós iremos saber semear boas sementes. E aí, para finalizar, eu convidei esse irmão a conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Por assim, eu perguntei se ele cria em Deus, e ele pensou, e aí que eu vi que a vaca já tinha ido para o brejo mesmo com a corda, porque a palavra de Deus diz que esse amor morno, ele é do meio, e estando na coluna do meio é o mesmo que você está do lado do maligno.
Deus quer pessoas fervorosas, pessoas que amam a palavra de Deus e que buscam a sua salvação, assim como você e eu, amém? Então que busquemos a palavra de Deus. Irmãos, então, devido a esse ataque e o fato de estarmos nos transformando em alvos do maligno, mais uma vez e agora como nunca, realmente mexeu comigo, e eu vejo que a cada dia nós temos que buscar mais e mais a palavra de Deus. Assim como o maligno, com a permissão de Deus, destruiu Jó, nós temos que ser como Jó, perseverantes na fé, custe o que custar, amém? Que no final, assim como Jó, nós seremos restituídos mais e mais. A palavra de Deus diz lá no finalzinho de Jó, lá em 42, se não me engano, o versículo de Jó, que ele foi restituído mais do que o que ele tinha, e naquela época era o homem de maior posse do planeta, do mundo, e ainda viveu mais 140 anos para regozijar junto com a sua quarta geração de novos filhos que Deus nos permitiu. Então, que peguemos esta parte de Jó, que sejamos perseverantes e que busquemos. Devemos nos revertermos das armaduras de Deus. Devemos usar o perdão também para desbloquear essa nossa comunicação e a nossa oração chegar até o Espírito Santo, chegar até Deus. Ficarmos atentos sobre as respostas, acerca das respostas de Deus. Deus fala conosco através de diversas formas, e nós temos que ter o discernimento para entender o que Deus quer falar com a gente. Deus fala com a gente através dos acontecimentos, das circunstâncias, dos exemplos de outras pessoas, de outras vidas. Em Provérbios 2,6 fala da sabedoria, do discernimento sobre leitura bíblica. Deus fala também através de leitura bíblica. Fala por revelação de sonhos, precisa desta confirmação, também de sabermos discernir se é um sonho real ou imaginário. A missionária Maria José uma vez teve um sonho comigo. Neste sonho não era nada bom, e depois ela foi buscar a revelação, e o sonho era que toda vez que uma cobra chegava perto para me picar, ela estava no sonho junto comigo, tentava pisar na cabeça desta cobra, e essa cobra se recolhia dentro de uma bolha. Ela teve a revelação mais tarde do que ela, e nós fizemos uma campanha, juntamente com a minha querida pastora Sandra, às 3 da manhã, e nós tivemos livramento, tivemos a certeza de que Deus estava dizendo para a gente, para mim em especial, naquele momento. Deus fez no passado, depois de tanto falar com o homem, uma experiência que serviu para Balaão cortar o seu topete, baixar o salto. Está lá descrito em Números 22, de 28 até 35, que Deus fez até uma jumenta falar com Balaão. Então Deus fala com a gente de diversas formas. Nós é que precisamos ter a misericórdia dele e termos o discernimento para entender qual é a mensagem de Deus. Às vezes está na cara e a gente continua insistindo e não consegue, não é verdade? Fala também por revelações, usando outras pessoas, mas é uma questão delicada, porque às vezes quem está te profetizando isso tem interesses escusos. Então você tem que prestar atenção, discernir também de onde vem isso, e principalmente de quem vem, porque às vezes a pessoa quer colocar a mão na sua cabeça e desferir ou profetizar, né, pastor Enoque, mas a vida dessa pessoa está toda destroçada, não está em alinhamento com a palavra de Deus, e pode estar até movida pelo maligno. Porque o maligno, meu querido Branco, ele tem duas estratégias. A primeira é fingir que ele não existe. Aí depois você fala, não, você existe sim. Aí ele vem com a segunda estratégia, não, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal não. Aí é onde ele te pega, meu amigo. Então você tem que tomar cuidado.
A oração é a poderosa arma que o crente tem, e é justamente aqui na igreja que nós fortalecemos, que nós aprendemos a ler, a orar, a entender através da leitura da palavra de Deus, do discernimento, o correto discernimento. Muito cuidado com a internet, irmãos, porque estão trocando das coisas aí, mas isso faz parte também da astuta do maligno. Nós temos que buscar oração todos os dias, a todo instante, orar sem cessar. Em Tiago 5,16 afirma que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Invocai-me e eu te ouvirei. Jeremias 29:12. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Amém? É Deus, é o nosso Senhor que te diz isso. Você crê? Queridos, eu quero crer que nesse instante você esteja tocado pela palavra de Deus, não proferida por mim, mas através da sua palavra transmitida por mim aqui hoje, e que você se arme das armaduras do Espírito Santo, que se fortaleça, ensine as pessoas da sua família, do seu convívio, do seu trabalho, de que o maligno já anunciou claramente, está aí na internet para quem quiser, que esse ano a metralhadora do mal está voltada para a família, para a igreja evangélica, para os cristãos de maneira em geral, em especial os evangélicos. O maligno sabe que ele não tem mais salvação e ele quer buscar você e eu, mas em nome de Jesus Cristo não iremos com ele, nós iremos para o Senhor, Deus nosso Senhor, para a glória. Amém? Você crê nisso? Então salve a Deus nosso Senhor, eu agradeço pela minha rica oportunidade.